Você já ouviu falar de alguém que tentou fugir de Deus? Parece incrível, certo? Afinal, como escapar do Criador de tudo? Essa é a história de Jonas. Um homem que nos ensina profundamente sobre obediência e as consequências das nossas escolhas. Imagine, Deus falou diretamente com Jonas. Levante-se, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, pois sua maldade chegou até mim. O plano era claro. Jonas deveria ir a Nínive, uma cidade conhecida por sua crueldade. Mas havia um problema. Nínive era inimiga de Israel. Então, ao invés de obedecer, Jonas decidiu fugir. Jonas desceu até Jope, encontrou um navio para Tarsis, na direção oposta, pagou sua passagem e embarcou, esperando evitar a missão. Preste atenção, Jonas sabia o que estava fazendo. Ele escolheu deliberadamente desobedecer, e essa escolha logo traria consequências. Enquanto o navio navegava, Deus enviou uma tempestade violenta. Era tão forte que ameaçava destruir tudo. Os marinheiros, apavorados, oraram aos seus deuses, mas nada acalmava o mar furioso. E Jonas, ele estava dormindo. Sim, dormindo tranquilamente no porão. O capitão o acordou. Como pode dormir? Levante-se e clame ao seu Deus. Os marinheiros lançaram sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. Quem é você? Perguntaram. Ele respondeu sem hesitar. Sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus dos céus. Eles ficaram assustados. O que devemos fazer? Jonas, assumindo sua culpa, disse: lancem-me ao mar. Relutantes, eles tentaram remar até a costa, mas a tempestade só piorava. Finalmente, clamaram ao Deus de Jonas e o lançaram ao mar. No mesmo instante, a tempestade cessou. O mar ficou calmo. Impressionados, os marinheiros ofereceram sacrifícios a Deus. E Jonas, Deus preparou um grande peixe para engoli-lo. Esse evento extraordinário salvou sua vida e lhe deu tempo para refletir sobre sua desobediência. Essa história nos revela algo poderoso. Por mais que tentemos escapar, Deus está sempre presente, observando, guiando e nos dando chances para retornar ao caminho certo. Pois Deus não desiste de nós, mesmo quando nós desistimos dele. E o que aconteceu depois disso? Isso é apenas o começo de uma transformação que ainda ecoará através dos séculos. Após ser lançado ao mar, algo extraordinário aconteceu. Deus enviou um grande peixe para engolir Jonas, salvando-o de se afogar. Por 3 dias e 3 noites, Jonas esteve no ventre do peixe em completa escuridão. Parece incrível, mas essa história carrega um significado profundo. Lá dentro, Jonas clamou a Deus. Na minha angústia, clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Do abismo gritei por socorro, e tu ouviste. Ele reconheceu sua desobediência. Tu me lançaste nas profundezas. Todas as tuas ondas passaram sobre mim. Mas mesmo assim, ele afirmou sua fé. Contudo, tornarei a olhar para o teu templo. Essa confiança revela algo poderoso. Deus nunca rejeita quem o busca com sinceridade. Jonas continuou orando. Quando minha vida desfalecia, lembrei-me de ti. Ele prometeu louvor e gratidão. No final, declarou: a minha alma se alegra no Senhor. Ele me fez sair vivo da cova. Deus ouviu sua oração e ordenou ao peixe que o vomitasse em terra firme. Após 3 dias, Jonas foi libertado, tendo aprendido uma lição inesquecível sobre obediência. Essa parte nos ensina que Deus disciplina, mas nunca abandona. Ele usa até meios improváveis para nos trazer de volta ao caminho certo. As tempestades da vida podem ser sinais de que estamos na direção errada, mas Deus sempre nos oferece chances para recomeçar. Jonas foi liberto e colocado de volta em terra firme, pronto para retomar sua missão. Mas será que ele obedeceu?
Essa resposta começa a surgir quando Jonas decide seguir adiante, disposto a enfrentar o próximo desafio. Olá, eu sou Jonas. Sim, aquele mesmo Jonas da Bíblia. Se você está aqui, provavelmente já começou a assistir minha história. E acredite, o que vem por aí vai te surpreender. Minha fuga, o grande peixe, a cidade de Nínive. Tudo isso é só o começo de uma trajetória que pode te ensinar muito sobre fé e obediência. Mas antes de continuar, quero te fazer um convite especial. Enquanto você acompanha a minha história, imagine poder aprender com meus erros de um jeito prático e profundo. É exatamente isso que você vai encontrar no e-book A Trajetória de Jonas. 5 lições profundas que podem transformar sua vida hoje. Um palestrante experiente explora minha história sob uma nova perspectiva, trazendo reflexões que vão direto ao ponto. Então continue assistindo a história para entender tudo o que vivi e depois garanta sua cópia do e-book para aplicar essas lições na sua vida hoje. Que tal começar essa transformação? Após ser libertado pelo peixe e colocado em terra firme, Jonas decidiu obedecer ao chamado de Deus. Ele partiu rumo à grande cidade de Nínive, conforme ordenado. Nínive era uma das maiores cidades da época, conhecida por sua maldade. Deus havia dito que a maldade dos ninivitas subira até ele, exigindo intervenção divina. Quando Jonas chegou, ele pregou uma mensagem direta. Ainda 40 dias, e Nínive será destruída. Ele não ofereceu segunda chance ou caminho de arrependimento. Apenas anunciou o juízo iminente. Mas algo extraordinário aconteceu. O povo de Nínive creu em Deus. A mensagem espalhou-se rapidamente. As pessoas começaram a jejuar, vestiram-se com sacos, símbolo de arrependimento, e clamaram por misericórdia. O rei, ao saber disso, desceu do trono, cobriu-se com saco e sentou-se sobre cinzas, em humilhação. Ele emitiu um decreto: que todos se convertam de seus maus caminhos. Talvez Deus mudará de ideia e poupará a cidade. Deus viu o arrependimento sincero dos ninivitas e suspendeu o juízo. Em vez de destruir Nínive, ele a poupou. Essa parte nos ensina algo poderoso. Deus dá chances, mesmo aos perdidos. Ninguém está além do alcance de sua misericórdia. Além disso, vemos que o verdadeiro arrependimento exige ação. Os ninivitas não apenas ouviram, mas agiram, jejuaram, oraram e mudaram suas vidas. Isso revela o coração de Deus. Ele prefere perdoar a punir. Quando os ninivitas se voltaram para ele, Deus mostrou compaixão. Mas será que Jonas ficou feliz com isso? Essa resposta começa a surgir quando Jonas, ainda insatisfeito, decide enfrentar seus próprios sentimentos. Ei, antes de continuar, quero pedir uma coisa simples. Se inscreva no canal e deixe seu like. Isso ajuda a continuar compartilhando histórias poderosas como essa, que podem inspirar e transformar sua vida. Vamos juntos? Após ver que Deus poupou Nínive, Jonas ficou profundamente irritado. Em vez de se alegrar pelo arrependimento dos ninivitas e pela misericórdia divina, ele sentiu-se frustrado. Com indignação, orou: "Ah, Senhor, não foi isso que eu disse? Por isso fugi para Tarsis. Eu sabia que és compassivo e misericordioso, cheio de amor, e que voltas atrás no castigo. Agora, mata-me. Prefiro morrer a viver." Jonas sabia que Deus era misericordioso e poderia poupar Nínive, por isso fugiu. Ele não queria que seus inimigos históricos fossem perdoados. Para ele, eles mereciam punição e não entendia a compaixão de Deus. Deus, com calma, perguntou: "Você tem razão para estar tão furioso?" Jonas não respondeu. Em silêncio, saiu da cidade e esperou. Para ensinar uma lição, Deus fez crescer uma planta para dar sombra a Jonas, sob o sol
escaldante. Jonas sentiu alívio e ficou satisfeito. Mas, no dia seguinte, Deus enviou um verme que matou a planta. Sem sombra, o calor voltou a castigar Jonas. Desesperado, ele clamou: "Prefiro morrer a viver." Deus questionou: "Você tem razão para estar furioso por causa da planta?" Jonas respondeu: "Tenho sim, razão suficiente para estar furioso, até a morte." Jonas se importava com algo temporário, a planta, mas não com as milhares de pessoas em Nínive. Finalmente, Deus explicou: "Você teve pena da planta, que nasceu e morreu rapidamente. E quanto a Nínive, onde há mais de 120 mil pessoas que não sabem o certo, além de animais, não deveria eu ter pena dela?" Com isso, Deus mostrou que sua misericórdia é universal. Os ninivitas eram pecadores, mas também ignorantes. Por isso, ele os poupou, dando-lhes uma chance. Essa história nos ensina que misericórdia não é seletiva. Jonas queria limitar a graça de Deus, mas ela alcança todos. Também nos desafia a ter compaixão além de nossos interesses pessoais. Por fim, lembramos que nosso papel é obedecer, não julgar. Somos chamados a compartilhar a mensagem de Deus sem limitar sua graça. E assim, a pergunta final permanece: estamos prontos para amar como Deus ama? A história de Jonas chega ao clímax com uma lição poderosa sobre misericórdia, compaixão e o coração de Deus. Após ver Nínive ser poupada, Jonas ainda estava frustrado e revoltado. Ele não entendia por que Deus mostrou misericórdia a um povo que considerava indigno. Mas Deus tinha mais a ensinar. Deus, em sua sabedoria, permitiu que uma planta crescesse rapidamente para dar sombra a Jonas, aliviando seu desconforto sob o sol escaldante. Jonas sentiu alívio e ficou satisfeito. Contudo, no dia seguinte, Deus permitiu que a planta secasse, deixando Jonas exposto ao calor insuportável. Sem a proteção da sombra, Jonas foi tomado pelo desespero e clamou: "Prefiro morrer a viver." Deus questionou: "Você tem razão para estar furioso por causa da planta?" Jonas respondeu: "Tenho sim, razão suficiente para estar furioso, até a morte." Aqui, Jonas mostrou preocupação com algo temporário, a planta, mas não sentiu compaixão pelas milhares de pessoas em Nínive. Finalmente, Deus explicou: "Você teve pena da planta, algo que nasceu e morreu rapidamente. E quanto a Nínive, onde há mais de 120 mil pessoas que não sabem o certo, além de animais, não deveria eu ter pena dela?" Com isso, Deus deixou claro que sua misericórdia é universal. Os ninivitas eram pecadores, mas também ignorantes. Por isso, ele os poupou, dando-lhes uma chance. Essa história nos ensina que misericórdia não é seletiva. Jonas queria limitar a graça de Deus, mas ela alcança todos. Também nos desafia a ter compaixão, além de nossos interesses pessoais. Por fim, lembramos que nosso papel é obedecer, não julgar. Somos chamados a compartilhar a mensagem de Deus sem tentar limitar sua graça. E assim, a pergunta final ecoa: estamos prontos para amar como Deus ama? A escolha é nossa.